Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus querido, vem falar conosco, meu Pai. Abre o nosso coração para que nós possamos, meu Deus, de forma plena, receber a Tua palavra e termos, através do Espírito Santo, o pleno entendimento daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa nossa conversa de hoje é fortes e corajosos. Nós vimos aqui a exortação de Deus para Josué, para que ele seja forte e corajoso. Só para contextualizar, eu gosto muito de falar isso. Aqui é o exato momento em que Moisés havia sido levado por Deus, ele estava morto, e Josué, que há anos era o seu auxiliar, agora iria assumir essa liderança, ia conduzir o povo num momento mais marcante. Moisés preparou o povo para aquele momento, e agora chegou o momento de eles atravessarem o Rio Jordão e tomar a terra prometida. Então, esse homem ele já estava experimentado na liderança, ele sempre estava ali, só que como auxiliar. Sempre havia a figura do Moisés como líder, e ele ali passando algumas ordens, mas as ordens da figura de autoridade de Moisés. Agora ele estava sozinho, Ele era o líder daquele povo. E, claro, num momento tão difícil, tão marcante, ele estava um pouco inseguro. E Deus, sabendo disso, tem uma conversa com ele ali. Se você tiver curiosidade, eu oriento você a fazer isso, leia todo esse capítulo. Vai ver desde o primeiro momento, no primeiro versículo, Deus exortando ele a ser forte e corajoso, usando essas palavras, inclusive, várias vezes. Ele estava, como eu disse, inseguro, e ele precisava ser fortalecido, ele precisava dessa segurança, e Deus estava, na sua infinita misericórdia e sensibilidade, tratando isso no coração dele. E aí, esse é o momento. Josué estava aí à frente do povo e precisava cumprir uma missão extremamente árdua e uma missão extremamente, vamos dizer, que infligia medo, que infligia insegurança em qualquer ser humano. Mas aí vamos tratar disso que nós estamos falando, ser fortes e corajosos. Deus, ele fala para Moisés: seja forte e corajoso. Eu sempre gosto de tratar, de trazer esses termos e pesquisar onde a gente tem, Nós temos dicionários seculares, mesmo estou falando assim, dicionário bíblico, mas dicionários onde a gente vai buscar o significado desse termo. Claro, forte já é um termo que nós temos, todo mundo vai perguntar, vai ter uma noção do que é forte, cada um vai dizer de uma forma mais ou menos específica o que é ser forte. Ser forte, por exemplo, ter força física, compleição de repente carregar um peso, puxar um peso muito forte. E certamente Deus não estava falando isso para Josué, porque calcula-se assim, irmãos, que nesse período Josué ele tivesse em torno de 80 anos, porque, se os irmãos lembrarem, ele era um dos espias que tinha ido lá espionar a terra, e ele voltou junto com Caleb também, e ele foi um dos que disse que dava sim para conseguir, para vencer aquele povo, porque Deus era com eles. E aí os irmãos vão lembrar que eles ficaram 40 anos depois disso, só 40 anos ele foi. Então, por aí, esse senhor, ele já tinha perto dos 80 anos, então Deus não estava dizendo para ele fazer musculação e ficar forte e conseguir vencer pela sua força. E claro, existem outros significados, e aí o que é mais adequado a esse momento, a isso que o Senhor estava falando, seria manter-se firme, ou seja, ser persistente e não deixar se abalar. Nesse sentido, Deus estava exortando e diz: seja forte. Quando ele dizia seja forte, ele diz: seja firme, não fuja, não se abale. E na sequência ele diz: seja corajoso. E aí,
falando em coragem, eu queria até, antes de entrar, eu gostaria de trazer essas dicas, né, da minha vida pessoal, que eu sei que acaba trazendo para vocês e pode nos ajudar em alguma coisa. Deus, Ele fala conosco da forma que Ele quiser. Ele é soberano. Ele pode chegar para nós, diante de nós, e falar em palavras. Ele pode falar conosco através de sonhos. Ele pode falar conosco através de um irmão, que venha trazer uma palavra. Ele pode falar conosco através de um livro, de um filme. Eu já fui tocado por Deus assistindo desenho animado, gente. Acredite. E por que eu estou dizendo isso? Então, Deus fala, em tudo existe a voz de Deus? Sim. Deus, Ele está em tudo. Mas algo que faz com que isso faça sentido para nós é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus são apenas palavras. Eu digo, amados, e algumas pessoas até podem correr o risco de se escandalizar, mas eu conto com a misericórdia de vocês, que até este livro, a Bíblia, sem o Espírito Santo, são apenas palavras. Um ateu, ele vai ler esse livro, e sem o Espírito Santo, esse livro para ele não vai fazer sentido, ele vai encontrar incoerências, ele vai dizer que erra nisso, erra naquilo, e vai tirar a credibilidade desse livro. Mas esse livro, junto com o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, ele é poder de Deus. É revelação de Deus para as nossas vidas. O mesmo vale para as experiências que nós temos. Porque eu falei que o Espírito Santo, que Deus, ele fala conosco de diversas formas. A gente vê no Antigo Testamento, e eu vou já, curtinhas que eu vou falar, você vê no Velho Testamento, que Deus usava profetas para falar, Deus usava anjos para falar com o povo. Um anjo apareceu para Abraão e disse a ele o que ele devia fazer, que a esposa dele ficaria grávida daqui a um ano. Enfim, profetas chegavam a aconselhar e falar aos reis da palavra de Deus. Hoje nós temos algo que neles não tinham: o Espírito Santo de Deus, que foi conseguido para nós, essa presença maravilhosa, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele disse que quando ele fosse, ele estava indo, mas que ele mandaria um outro Consolador, que estaria conosco o tempo todo. O Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Então, é esse Espírito Santo que faz com que uma experiência que você teve na vida, algo que você leu no passado, algo que você experienciou, ele fale ao seu coração e sirva para a sua edificação, para a sua aproximação de Deus e também do seu irmão. Amém? Estou sendo claro nisso que eu estou falando? Então, era essa dica que eu dei essa introdução para dizer o seguinte: eu sempre gosto de trazer ao altar coisas que Deus fala ao meu coração. Primeiro Deus trata no meu coração, para depois eu tratar com vocês. Se não for dessa forma, para mim, eu acho que não é verdadeiro. Eu acho que nós, na nossa caminhada, precisamos nos discipular uns aos outros dessa forma, com as nossas experiências, com aquilo que para nós foi edificante, e dessa forma a gente poder edificar também outras pessoas. E lendo um livro que eu aconselho muito, se você gostar de anotar, eu digo para você anotar, um livro de uma autora que não é um autor, não sei se ela é cristã, eu não sei qual é a crença dela, parece-me que sim, porque muitos dos ensinamentos dela estão baseados sim em palavras da Bíblia, não citadas, mas sim que a gente reconhece que são da Bíblia. Coragem para Liderar, de Brené Brown. Ela tem outros livros também nessa mesma linha, falando de coragem, falando de vulnerabilidade. E esse livro falou muito forte ao meu coração, porque nós estamos buscando algo para a liderança da nossa igreja e buscando em muitos materiais. Se você tiver curiosidade de ler, é muito bom. Tem audiobook também, você pode encontrar no próprio YouTube. A Coragem para Liderar, de Brené Brown. Por que eu estou falando tudo isso, amados? Para colocar aqui no centro, sabe, da nossa conversa, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos, como aqui tem o nosso slogan, nós estamos no ano do Espírito Santo. Quer dizer que só esse ano que é do Espírito Santo? Não, esse é um ano da virada, do entendimento do que é o Espírito Santo na nossa vida. Então você vai sempre ver os nossos pastores, nosso pastor Zoá, sempre falando sobre buscar o Espírito Santo, sobre a maravilhosa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, por isso é que eu fiz questão de enfatizar
esse poder, mais esse poder do Espírito Santo em nossas vidas. E introduzindo no assunto, né, fez esse preâmbulo todo, sobre vulnerabilidade, sobre coragem. Quando se fala de coragem, não temos como desassociar uma coisa da outra. Ser corajoso é se colocar em vulnerabilidade. Vamos pensar aqui em pessoas que são conhecidas pela sua coragem, pelo seu heroísmo. O que é que essas pessoas têm em comum? Pense em alguém, por exemplo, um bombeiro, né? Nós temos bombeiros que fazem parte da nossa comunidade aqui, que arrisca, né? que é conhecido porque salvou uma família numa situação de risco. O que é que essa pessoa tem nesse ato dele que fica claro? Ele se colocou a vida dele em risco para ir lá e resgatar aquela família. E aí ele ficou conhecido como alguém corajoso. A coragem ligada ao risco, ligada a se colocar em vulnerabilidade. Se esse mesmo personagem que eu estou falando, desse bombeiro, vocês estão imaginando aí, se ele pensasse assim, olha, essa situação, ela não está bem segura, eu posso entrar e pode desabar, então eu vou esperar e que haja as condições ideais para fazer. Se vocês forem observar e forem pesquisar sobre isso, existem inclusive orientações para que isso não seja feito, para que esse bombeiro, para esse agente, ele não entre lá de uma forma que não haja total segurança para ele e sua equipe. Então, se ele não fosse, normal, ele seria uma pessoa que iria tirar sua escala de serviço, você nunca ouviria falar dele, mas de repente ele está lá nos jornais como alguém que é conhecido por ser corajoso, por ser um herói. Então, eu estou introduzindo e falando isso porque quando se fala em ser corajoso, coloquei lá no topo, colocando o risco de vida, né? Mas a gente vai já falar sobre isso, não estou falando aqui exatamente sobre risco de vida. Coloquei apenas esse exemplo. Quando você coloca que a coragem, né? O que Deus está nos chamando a fazer, chamou esse homem aqui a fazer, a ser corajoso, significa se colocar em risco, né? Se colocar numa condição de vulnerabilidade, isso já vai de cara, ele já vai de encontro aos nossos instintos pessoais, os nossos instintos até mesmo de sobrevivência. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E trazendo para o dia a dia, como eu disse, eu não estou falando aqui de se colocar, de ser herói e estar se atravessando na frente de pessoas que estão em risco de vida, não. Eu estou falando do nosso dia a dia, trazendo para o nosso dia a dia. Em que isso se enquadraria? Se colocar vulnerável, ser corajoso. Conversas difíceis. Nós, o tempo todo, nós seres humanos, nós temos uma dificuldade grande de abordar, de entrar em uma conversa difícil. Sabe? Os pais que estão aqui presentes, sabem muitas vezes que você ter uma conversa em que você sabe que você não tem como prever os resultados daquela conversa, você não tem como prever o desenrolar, você não tem o controle daquela situação, a gente às vezes fica protelando, desculpa o termo, empurrando com a barriga, esperando que as coisas se resolvam e evitando conversas difíceis. O mesmo vale, por exemplo, para aqueles que são líderes nos seus trabalhos, que às vezes precisa repreender um subordinado, ou até mesmo aquele que é liderado e precisa falar para o chefe que determinada ordem, determinado método não está funcionando. E essa conversa seria uma conversa difícil. Então, nós, pelo nosso próprio instinto, a gente acaba não tendo essa atitude, protelando esse momento. Também expor nossas ideias em público é algo também que é tão difícil. As pessoas evitam, né, de colocar o que pensa, porque eu já falar por que isso acontece, né, como isso se processa em nosso coração, em nossa mente, mas é muito difícil para nós ter a atitude
de voluntariamente nos expor as nossas ideias. E assim vai, né? A gente expor as nossas falhas é algo também que é muito difícil para nós. Dizer, olha, realmente eu errei nessa situação, a culpa foi minha, eu errei nisso. Para nós é muito difícil, a gente procura desculpas, a gente procura justificativas para sair dessa situação. E de que forma que isso se processa? Porque assim, nós temos no nosso imaginário, né, eu acho que na nossa cultura mesmo, é colocado para nós, desde tem a infância, que ser vulnerável é ser fraco. Né? A gente pensa, inclusive, eu pesquisando sobre o termo, se você colocar vulnerável no Google, procurando nos dicionários, você vai ver muitos significados, dentre eles, esse fraco. Ser vulnerável é ser fraco. Então, ninguém quer ser fraco, né? Não, eu sou fraco mesmo. Não, a pessoa quer se fortalecer. E qual é a forma equivocada de que isso se processa? Desse entendimento errado. Que se você tem um ponto, vamos usar aqui, você tem um ponto vulnerável, vamos pensar agora, introduzir a ideia de uma armadura. Né? Se você tem um ponto seu que é vulnerável, qual é a parte vulnerável? A minha cabeça. Aí você coloca um elmo para proteger a sua cabeça. Você vai fortalecendo os pontos fracos, os pontos vulneráveis. Dessa forma, pelo imaginário, pelo aquilo que nós temos na nossa mente, nós estamos eliminando as nossas fraquezas. Nós estamos reduzindo ali as nossas fraquezas. E essa armadura que eu estou falando, naturalmente, é uma armadura emocional. Tá? Porque tudo isso se processa na nossa mente. A coragem, a vulnerabilidade, tudo isso acontece na nossa mente. Claro que eu não estou falando aqui de um combate, né? Estou usando até a alegoria do combate, mas não estou falando disso porque aí realmente precisa de proteções físicas. Não é disso que eu estou falando. E falando em alegoria, nós temos um momento muito característico sobre essa questão de armadura. Eu não vou ler aqui para não ficar muito maçante, mas é um texto muito conhecido e que vocês depois podem estar lendo com mais calma. Davi, lá em Samuel, 1 Samuel 17, 38, é o momento em que, os irmãos lembram, o Davi, ele era um garoto e ele foi ao acampamento onde estava tendo estavam o povo de Deus de um lado e do outro lado estavam os filisteus, e lá havia um gigante chamado Golias. E esse gigante estava afrontando o povo de Deus, usando as minhas palavras assim, dizendo, não tem homem aí não para brigar comigo? Era mais ou menos assim. Ele chegou bem nessa hora. E aí os irmãos sabem, conhecem essa história muito famosa. Ele disse, não, eu vou lutar com esse cara aí. Levaram Davi diante do rei. Aí disseram, rei, tem alguém aí querendo brigar com assumir essa guerra, essa batalha com Golias. Aí imagino que o rei ficou muito feliz, né? Manda ele entrar. Quando entrou, era um menino, como a palavra diz, né? Que ruivo, de boa aparência. E até eu acho engraçado isso, que eles falam assim, como se fosse uma ofensa, né? Ser de boa aparência. Porque eu acho que também o soldado, ele precisava ser feio, formal, forte, né? E ele era apenas um garoto. E aí o rei disse, mas você não tem condições, olhe para você. Aí ele disse, não, eu vou sim, porque eu já matei um leão, já matei um urso, e eu vou matar esse circunciso também. Tá. E aí o rei diz assim, já que você quer, então faça o seguinte, pega aqui, vista aqui a minha armadura. A cabeça do rei, aquela armadura era a proteção. Era o que iria garantir a ele uma chance de vitória contra aquele homem que era tão superior belicamente, né, militarmente. E aí ele até veste aquela armadura, mas começa a se movimentar e ele vê que aquilo não é para ele, que aquilo ali não iria garantir a vitória para ele, porque tirava a sua mobilidade, tirava a sua sensibilidade, a sua capacidade de criar, de improvisar naquele momento. Imagina Davi
com a ideia que ele tinha, com as armas que ele conhecia, ele com uma armadura que não era para o tamanho dele, era para uma pessoa muito maior, ele tentar girar uma funda como ele fez para vencer aquele gigante de Golias. Então, ele disse, não, eu não vou. Eu vou de forma vulnerável mesmo. Mas agora aí tem uma coisa. Quando o Golias o vê, que ele diz, como é que você vem para mim um pau e pedras, só por acaso sou um cachorro? Aí ele diz assim, algo semelhante a isso. Você vem para mim com lanças, dardos, flechas, com espadas, eu vou contra você, com o poder do Senhor. E aí quando ele faz isso, ele se reconhece que ele, em si, ele por si só era fraco, mas que o Deus que ele servia era muito mais forte. É bem interessante isso. E aí, os irmãos conhecem o desfecho dessa história. Então, eu falei tudo isso para mostrar o quê? Que esse entendimento de que ser vulnerável é ser fraco e que nós precisamos eliminar as vulnerabilidades, eles acabam nos tornando rígidos, acabam nos tornando insensíveis e incapazes de nos conectar às situações reais. E, naturalmente, nos tornam incapazes de alcançar a verdadeira vitória. Alcançar aquilo que nós realmente fomos chamados para conquistar. E sem essa armadura emocional, nós corremos o risco de ser feridos, magoados. Estou falando de emocional, né? Não estou falando nem físico. Agora eu estou trazendo novamente para o nosso dia a dia. Se você evita conversas difíceis, naturalmente você não vai ter você não vai correr o risco, por exemplo, de ser desprezado por aquela conversa que você teve, de ser isolado, pessoa desprezar e tirar você da convivência dela, porque esse é um medo que nós temos, de ser envergonhado, né? Porque numa conversa difícil, esse é um dos desfechos que pode ser levado. Então, se você não se coloca em risco, então, se você não se expõe, se você não se coloca vulnerável, então estes riscos, em tese, você não teria como correr. Sem essa conversa, esses desfechos não aconteceriam. Mas também, sem essa conversa, né, se você, por outro lado, você elimina, você derruba essa armadura e você tem a coragem, né, você se coloca vulnerável, você pode extrair uma mudança na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida profissional, que pode alcançar um patamar que você nem imagina. Ou seja, sem risco, não há vitória. Se você não se coloca vulnerável, você também não corre risco. Você está protegido de se magoar, mas também você nunca terá uma vida plena. Você nunca alcançará a plenitude da graça de Deus, porque ela exige isso. Se aquele homem, né, representando esse povo, ele não tivesse isso aqui que Deus o exortou a ter, coragem, ser corajoso, se ele decidisse não fazer, esperasse as condições propícias e ideais, esse homem com certeza, esse povo com certeza não seria esse povo que a gente conhece. Eles não teriam conquistado a terra prometida, não teriam escrito, né, mudado a história da humanidade, sem tendo sido usado por Deus. Então, da mesma forma, quando você se abstém, né, de expor as suas ideias, você não corre o risco de ser envergonhado, você não corre o risco de ser rechaçado, você não corre o risco de ser tirado daquele convívio, né, porque a solidão é algo que o ser humano ele teme. Nós somos seres sociais por natureza, né? Então, se nós não colocamos, se nós não nos expomos nossas ideias, se nós não expomos as nossas falhas, nós não corremos esse risco, mas também nós não podemos usufruir da graça. Nós não podemos usufruir da plenitude da graça de Deus. Porque, amados, eu tenho certeza que muitos aqui podem até estar passando por algum desafio, podem até estar passando por alguma luta, mas todos nós aqui somos mais que vencedores. Nós estamos em momentos diferentes da nossa caminhada. Todos nós temos
relatos. Se eu solicitar aqui, qualquer pessoa vai contar relato de vitória aqui, da sua vida. Mas isso aí é insignificante diante do que Deus tem preparado para você. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. É insignificante. E às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que nós servimos a um Deus que não tem limite, sabe? Às vezes a gente fica até, vou viajar um pouquinho aqui, às vezes a gente fica fazendo conta de bênção que a gente pede, sabe? Como se dissesse assim, se eu pedir essa bênção e Deus me der, é como se é uma coisa tão, vamos pensar assim, é uma coisa tão insignificante. Eu sei que tem pessoas que precisam mais, que tem isso, tem aquilo, mas Deus, ele não tem meia dúzia de bênçãos na mão dele, as bênçãos dele são infinitas. Então, peça, eu estou falando isso por experiência própria também, porque até certo tempo da minha vida, eu tinha aquela ideia assim, Deus já me deu tanto, muito mais do que eu mereço. É verdade? Sim, com certeza, muito mais do que eu mereço. Mas as bênçãos dele não são limitadas, as bênçãos são ilimitadas, e ele deu essa ordem para nós. O próprio Jesus disse, peça em meu nome. Então pedir é um ato de fé. E por falar em fé, a gente está falando aqui de coragem, como é que se pode imaginar, né, um relacionamento com Deus que é baseado na fé? Deus, a gente não enxerga Deus aqui, a gente não toca em Deus, a gente sabe que Ele existe, através de quê? Da nossa fé. Então, como é que pode existir a fé sem vulnerabilidade? Porque fé é você acreditar, é você confiar que esse Deus tem cuidado de você, que Ele vai cuidar de você, que Ele tem o melhor para você. Quando você pensa assim, então você se coloca vulnerável diante da situação. Ou então não há fé, é apenas uma pseudo-fé. Eu acredito, mas eu estou meio precavido aqui. Então, acreditar, confiar, é exatamente isso, é se colocar vulnerável diante de Deus. Então, na própria relação com Deus, está intrínseco, né? É inseparável essa ideia da vulnerabilidade. E se você for olhar em toda a palavra de Deus, desde de Gênesis até Apocalipse, nós encontramos elementos que mostram que isso agrada a Deus, que essa é a mensagem do nosso Deus para nós. Porque nós podemos observar em Abraão, lá no início, no Gênesis, falhas daquele homem, falhas graves. Se a gente começar a apontar isso, você vai ver falhas em Abraão, você vai ver falhas em Josué, em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E isso está relatado na Bíblia. Não é que algum pesquisador foi lá e encontrou uma pegadinha e diz, está vendo, não era como diz na Bíblia. Não, era assim na verdade. Não, a própria Bíblia relata esses homens, esses heróis, como pessoas falhas, pessoas iguais a nós. E por que isso? Para que isso seja claro de que Deus, Ele quer de nós isso. Ele quer pessoas de verdade. Ele não quer personagens perfeitos, bem elaborados. O discipulado, ele necessita disso. Jesus, Ele nos chama, lá em Mateus, já no finalzinho, Mateus 28, Ele diz para nós fazermos discípulos de todas as nações. Ou seja, em todo canto, onde você estiver fazendo discípulos. Ou seja, mais claramente, influenciando pessoas. E influenciar pessoas, amados, que eu apelo novamente para os pais aqui. Como é que um pai influencia um filho? Dizendo a ele o que ele tem que fazer. Não, é fazendo junto com ele, mostrando a ele qual é a atitude correta no caminho onde deve andar. Ou seja, junto com o filho. É dessa forma que o discipulado é feito desde a infância. Então, como isso pode acontecer se não houver exposição? Se você não puder ser, se você não for verdadeiro, você no seu trabalho, você está discipulando pessoas de uma forma muito superficial, é lógico, claro, a não ser que você tenha um relacionamento mais profundo com essa pessoa, mas você estará sim influenciando essa pessoa através do seu proceder, da sua forma de agir. Então, se seu proceder é baseado na palavra de Deus, se o seu proceder
é algo que agrada a Deus, você está discipulando as pessoas da forma que Jesus nos chamou a fazer, sabe? E isso exige o quê? Vulnerabilidade. Se colocar vulnerável. Se mostrar sim que você falha. Porque as pessoas têm uma ideia aí fora, aqueles que não são cristãos, eles esperam de nós uma perfeição. Eles esperam de nós algo que é inalcançável. Então, eles apontam, mas você não é cristão? Mas você não é crente? E o tempo todo há uma nuvem de testemunhas olhando para nós, esperando uma falha. Mas eles vão encontrar essa falha. Porque nós somos falhos. Mas a sua atitude diante das situações que lhes são colocadas é que irá fazer, vai surpreender essas pessoas e vai fazê-las enxergar a você e ao Evangelho de uma forma diferente. Eu sempre costumo falar que antes de ganhar alguém para Jesus, precisamos ganhar para nós. Não há como você ganhar alguém para Jesus sem antes ter a credibilidade, as pessoas olhar para você e ter algo em que acreditar. Então você tem que ganhar para você. Então, para isso, precisamos ser vulneráveis. Ah, pastor, entendi. Então você está me dizendo que é para eu ir nas redes sociais e botar toda a minha vida lá exposta, o que é que eu devo fazer, como é que eu vivo, como é que eu como. Não, não é isso. Nada disso. Quando eu falo é você se colocar como um ser humano, sabe? Com muita sabedoria, com o contato, né? com a orientação do Espírito Santo, o que você expor, o que você colocar diante das pessoas. Sim, é importante você falar de como você superou algum problema na relação com seu esposo, com sua esposa, de como você superou algum problema ou de um problema que você tem enfrentado com relação aos seus filhos, porque isso também irá ajudar outras pessoas e vai fazer as pessoas enxergarem você como um ser humano e não aquele de quem ela espera uma perfeição, de quem ela espera algo que é inalcançável. Então, sempre na nossa relação com Deus e na nossa obediência a Deus, existe intrínseco a necessidade de nos colocarmos como vulneráveis, nos expormos a riscos. Repito, para quê? A troco de quê, pastor? Então, para que eu vou me colocar em risco? Eu posso ficar aqui seguro, dentro do meu casulo, aqui guardadinho, sabe? E é uma atitude até, vamos pensar, do ponto de vista lógico, inteligente, sim, porque você está protegido, então ali ninguém pode te ferir naquele casulo, naquela armadura que você colocou. Mas do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé, isso é uma atitude que é contraproducente, porque você não consegue alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, aquilo que você tem recebido, que você dá graças e que você entende que é maravilhoso, não é nem uma fração daquilo que Deus tem reservado para nós. E uma coisa interessante, um fato importante sobre a vulnerabilidade é que não adianta, eu não posso mentir para vocês aqui e dizer, olha, exerça isso que vai ficar fácil, vai ficar confortável. Ser vulnerável jamais será confortável. Nós temos o instinto de nos proteger, de não nos colocar em vulnerabilidade. Isso é inerente ao ser humano. Então, se eu dissesse para você que ficaria fácil, isso não vai acontecer. Preciso dizer isso. Porque ser vulnerável é ter coragem de se expor e sem ter o conhecimento, né, sem ter uma ideia de qual será o resultado. Nós temos expectativas, mas muita coisa pode dar errado quando nós nos arriscamos, não é isso? As coisas podem ser diferentes. Sabe aquele casal que está iniciando ali, né, um relacionamento e aí o namorado ou a namorada decide dizer, eu te amo. Aquele que diz primeiro eu te amo está se arriscando, não está? Está se arriscando, porque o outro pode dizer, não sei se é isso que eu quero, você pode ser magoado, pode ser ferido, mas aquilo ali, o que é que pode gerar daquilo? Ele pode derrubar uma barreira. A pessoa do outro lado pode dizer, olha, ela me ama, ele me ama. E aí, desbloquear algo e levar esse relacionamento para algo maravilhoso, que seria inimaginável se você ficasse ali, retraidinho ali, guardando, se protegendo para não ouvir uma palavra de repente, que pode não ser a que você quer. Então,
É isso mesmo, é sem controle, porque a gente não tem controle. É saber que a gente não vai ter controle. E detalhe, amados, em última instância, a gente for olhar essa questão da proteção das nossas armaduras emocionais, elas nem sequer garantem lá. Vamos dizer assim, é uma proteção michuruca, desculpe o termo. Porque também não nos garante a nossa integridade. Não nos garante que nós não seremos feridos, magoados de alguma forma. Sempre vai ter uma brechazinha ali, né? Alguma coisa, ou até mesmo a inércia nos leva ali a ficar enferrujados e não conseguir nos movimentar. E não, apesar de não nos garantir, mesmo assim não nos garantindo essa segurança, nós temos como tábua de salvação, mas é algo que eu entendo que o inimigo das nossas almas, ele usa muito, sabe, contra nós. Ele nos faz desobedecer a Deus, no sentido de sermos corajosos e de exercer verdadeiramente a nossa fé. Ele usa isso como uma barreira para nos afastar de Deus. Olha, não vá, né? Olha o que pode acontecer, é melhor você ficar aqui protegido. E aí você nunca alcança a plenitude da graça de Deus. Você fica olhando passar, sabe? Vê as bênçãos passando, outras pessoas crescendo, outras pessoas sendo abençoadas, e você ficando para trás. Isso é terrível. Não deixe que o inimigo iluda e que rouba a sua bênção a pretexto de segurança, sabe? Segurança é algo que é extremamente relativo, sabe? Você pode achar que está seguro e na verdade não está. Me recordo de um fato importante da Bíblia, claro, tudo que tem na Bíblia é importante, mas um momento em que Davi, depois de muitas vitórias, ele já era rei estabelecido sobre todo Israel, depois de muitas vitórias ele para e diz assim, Joabe, o general dele, né? Eu quero que você faça um censo. Vá em todas as cidades, contem os homens que estão têm condições de estar no exército. Eu quero saber o tamanho do meu exército, o tamanho do meu poder. E aí esse momento é que Deus condena veementemente essa atitude. O próprio Joabe, que não era lá essas coisas assim de ser muito firme, como conselheiro, né, ele disse, olhou para ele e disse, Davi, mas por que você quer fazer isso? Não, eu quero saber qual é o meu poder. Aí ele próprio repreende. E aí, resumindo a história toda, a questão dele com Deus era que ele tendo a dimensão do seu exército, aí ele iria, mesmo inconscientemente, a sua vitória estaria baseada na força do seu exército, não mais como havia sido antes. Que até então Deus é quem dava a vitória, Deus é que conduzia a força daquele exército, não estava no seu tamanho, estava em Deus. Então, por isso que eu digo que essa proteção da armadura é algo ilusório, porque a nossa força não está nas nossas proteções, e o inimigo das nossas almas, ele quer nos afastar dessa ideia. A nossa força, ela está no Senhor. E assim, já indo para o finalzinho, né, da minha palavra, do que eu quis compartilhar com os irmãos, que essa ilusão, né, de que nós estamos fortes porque nos guardamos, ela é derrubada pela palavra de Paulo. Ele diz assim, quando penso que sou fraco, aí é que sou forte. E quando eu penso que sou forte, aí na verdade eu sou fraco. Porque quando você confia que a sua proteção, que a sua força, que você não vai ser ferido, que você vai ficar de pé, é baseado apenas em todas as estratégias que você montou para se proteger. Onde é que Deus entra nisso aí? Qual o papel de Deus na sua vida nesse momento? Agora, quando você diz assim, certamente é me colocando aqui no lugar desse homem, desse Josué, esse grande líder. O desafio era gigante, era gigantesco. Uma terra onde havia gigantes, uma terra onde havia cidades fortificadas. E ele entendeu que aquele momento ali, aqueles episódios que iriam vir logo depois, era demais para aquele povo. Então,
Se ele pensasse e fosse agora fazer como Davi, contar o povo, porque aquele povo estava no meio do deserto, eles não tinham armas sofisticadas para a época, eles eram trabalhadores em sua maioria, então eles teriam improviso de armas. Certamente naquela cidade haviam pessoas que tinham equipamentos melhores, eles estavam protegidos, eles estavam fortificados. Então havia lógica naquele povo ir enfrentar Jericó, uma cidade fortificada? Não havia lógica. Tudo diria que eles iriam ser derrotados. Mas aí eles foram baseados, Josué entendeu a mensagem de Deus e ele confiou, ele foi baseado na fé. Ele acreditou que a força dele, apesar dele reconhecer-se como fraco, como aquele exército fraco, que a força deles estava no Senhor. E os irmãos conhecem a história. Foi exatamente essa força que deu a vitória para aqueles homens. Engraçado, logo na sequência, temos uma outra cidade fortificada, chamada Ai. Ai, só isso. Essa cidade era menor. E aí, com base, vamos lá, na força deles, eles entenderam, peraí, com esse exército aqui, nós derrubamos Jericó. Essa cidadezinha aqui, eu vou mandar só um grupinho, não vou nem cansar o exército não. Vou mandar esse grupinho aqui, ou seja, baseado na própria força daquele exército, ele conseguiria, no imaginário dele, vencer aquela cidade. E a palavra diz que eles foram humilhados. Claro que tem outras coisas também, tem um cara que escondeu ali um ídolo ali, mas se atendo a esse ponto, o exércitozinho pequeno, reduzido, foi lá e foi derrotado por aquele povo, que diante da experiência que eles tinham com Jericó, era um povo insignificante, mas eles foram derrotados. E assim mesmo se dá uma lição muito grande para as nossas vidas. A nossa força não está na sua proteção, sabe? E um conceito que eu queria introduzir e falar, já para a gente encerrar, é que Deus, Ele nos dá uma coisa chamada resiliência. Eu vou explicar aqui rapidinho, eu sei que muitos conhecem esse termo, mas para aqueles que ainda têm alguma dúvida, eu vou usar o exemplo da mecânica, né? A resiliência é uma propriedade de alguns materiais de serem deformados. Vamos usar o exemplo de uma mola. A mola ela é esticada, e aí quando ela solta, ela volta para a mesma condição que ela estava antes. Resiliência é essa propriedade de alguns materiais de serem deformados e voltar para a mesma condição que estava antes, sem danos, sem serem permanentemente deformadas. Então, Deus ele nos dá resiliência para quê? Para que essa atitude nossa, desconfortável que eu falei, que jamais será natural, que é nos colocar em vulnerabilidade, nos colocar num pico ali de adrenalina, a gente poder se expor, e caso o resultado não venha a ser como a gente pensava, o que a gente esperava, o Senhor é que nos dá essa resiliência. E precisamos buscar nele, aí é que reside a força. Porque Deus ele nos coloca novamente numa condição, ou seja, você foi derrubado porque você se expôs, você teve coragem, você chegou a tropeçar e você caiu. Deus é aquele que te levanta e te coloca na mesma condição que você estava antes e diz, vá de novo, continue, seja forte e corajoso. E aí, agora realmente, né, o que a gente sempre tem, estou pegando já com o nosso pastor Zoar, tem que falar 3 vezes que está terminando para poder a gente terminar realmente. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Josué 1:7, certo? Para a gente voltar um pouquinho naquela palavra que acabamos de ler, apenas para vocês, para a gente refletir em algo. Josué capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Novamente ele fala, somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Propositalmente eu deixei para ler isso no final, porque na sequência é aquilo que nós lemos no início.
e seja forte e corajoso. Então, tem um pré-requisito, sabe? Para que, sendo forte e corajoso, você tenha a garantia da vitória. Você tenha a garantia de que você não está só. Como o próprio Deus fala, que Ele estará com ele. Lembre-se que Ele estará com ele em todo o tempo. Isso vale para nós. Isso vale para cada um de nós, no nosso dia a dia. Precisamos buscar na palavra de Deus, conhecer a esse Deus, sabe? Se relacionar com esse Deus, ser íntimo com Ele. Quando você tiver isso, quando você meditar na palavra dEle, quando você seguir verdadeiramente a vontade de Deus, tudo isso, toda essa garantia de vitória, ela virá sobre você. E essa garantia, como eu disse, não é que você não terão dores, não é que ao se expor você não será ferido. Isso quer dizer que você tem, com esse risco, a garantia, não seria a garantia, mas a expectativa de alcançar a plenitude de Deus. E é o único caminho, amados. E ainda assim, mesmo as nossas quedas, a palavra nos garante que é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não as coisas boas, não as vitórias que nós buscamos, mas todas as coisas. Ou seja, aquele tropeçar que você deu, aquele ferimento que você levou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é esse bem? A plenitude da graça, a plenitude da comunhão com Deus. E se você se proteger, jamais você vai alcançar isso. Você vai ficar ali dentro da sua armadura, que vai ali enferrujando, que vai tirar a sua mobilidade, e você pode até viver muitos anos, fazendo essa alegoria aí. Você pode até viver muitos anos, mas que qualidade, que vida será essa? Sem a plenitude, sem aquilo que você tanto busca, que é estar junto de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a ficar de pé, nós agradecermos a Deus por esse momento tão sublime. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, sabemos nós, seres humanos, Senhor, o quanto é difícil realmente viver pela fé. Ou seja, nos colocar em risco, acreditando que o Senhor nos garante, que o Senhor irá cuidar de nós. Muitas vezes, Senhor, por não entender a plenitude da tua vontade, por não entender, Senhor, as coisas que não é comum aos seres humanos compreender. Nós, meu Deus, nos afastamos, nós nos entregamos ao medo e deixamos muitas vezes, Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer, ser fortes e corajosos, meu Deus. Mas que nesse dia, Pai, tudo que foi tratado aqui, que sirva, meu Pai, como um início, Senhor, dessa aproximação de Ti, mais e mais, porque nós vamos adquirir, meu Pai, esse hábito de nos colocar sim, meu Pai, vulneráveis, desfazendo as nossas armaduras pouco a pouco. Que Teu Espírito Santo amado venha nos ajudar com isso, venha nos mostrar, Senhor, onde precisamos ir tirando essas armaduras, onde aquilo tem provocado, Senhor, um afastamento, não só a proteção do ferimento que outras pessoas podem nos tratar, mas também, Senhor, afastando as próprias pessoas, porque essa armadura ela acaba sendo uma barreira para que outras pessoas possam nos alcançar, sim, para nos ajudar em nome de Deus, sabe, para aprender conosco, para crescer. Meu Deus, que isso tudo que foi tratado no dia de hoje, Senhor, seja apenas um início, uma caminhada, Senhor, muito mais longa, onde nós possamos, meu Pai, dentro do poder do Espírito Santo, nesse ano, Pai, que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor Zoar como ano do Espírito Santo, que ele possa realmente, Senhor, adentrar os nossos corações e realmente promover mudanças que nos deixem pessoas mais acessíveis a outras, que possamos, meu Pai, sim, correndo riscos, mas também, meu Pai, fazendo com que a Tua vontade, ela prevaleça em nossas vidas e que possamos alcançar a plenitude da Tua graça. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de sofrer já terminou. Oh, siga em frente. É a resposta de Deus hoje para você.
perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui pra te dar vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai e mostra a tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Jesus está contigo, vai. Porque a vitória é tua, vai. Vencendo as barreiras, vai. Ninguém pode impedir, vai. Porque Deus te escolheu pra vencer. Deus nos escolheu para isso. Nós temos aqueles que discipulam, aqueles que levam a tua graça, meu Pai. Aqueles que, meu Deus, se arriscam, que são também, meu Pai, aqueles que buscam na fé se estabelecer a tua vontade, mostrando, Senhor, para todos aqueles que observam que o Senhor, meu Deus, cuida de nós e que nós, meu Deus, somos pessoas normais. Sim, pessoas como elas, assim como elas, nós somos normais e somos, meu Deus, também pessoas que têm dores, que têm dúvida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Vai e mostra a tua força, vai. Levante a cabeça, vai. Não tema o inimigo, vai. Jesus está contigo, meu irmão. Vai, porque a vitória é tua, vai. Vencendo as barreiras, vai. Ninguém pode impedir, vai. Porque Deus te escolheu pra vencer. Louvado seja o teu nome. Pai querido, leva-nos em paz, Senhor, guardados pela tua maravilhosa mão. E nessa semana, meu Pai, nós possamos usufruir da tua graça, meu Pai. Sermos, Senhor, abençoados e abençoadores. Meu Deus querido, que todos aqueles desafios que se levantarem, meu Pai, durante a semana, que nós tenhamos sabedoria para, conforme a tua vontade, meu Pai, transpor todas essas barreiras e obstáculos. Meu Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Jesus está contigo.